Em verde e branco eu curto o teu encanto. Ah, meu Palmeiras, a minha vida é você, Palmeiras. Mais um vídeo aqui no canal do Fabão Palmeirense. Hoje vamos falar aí de algumas contratações. Vamos falar de algumas possíveis saídas aí do Rômulo, né? O jogador está no Novo Horizontino, mas pertence ao Palmeiras. E quem sabe o Palmeiras faça uma grana com esse jogador aí, né? Ao término do Campeonato Paulista. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o like no vídeo, tá bom, galera? Muito obrigado a todas as pessoas, todos os novos inscritos aqui do canal. E comentem aí nos vídeos, deixe o like, certo? Vou trazer aqui pra vocês hoje no vídeo de... vamos lá, que hora que é agora mais ou menos? Umas 20 horas? Das 8 horas... falar aqui com vocês sobre algumas questões aí. O Palmeiras joga amanhã, Campeonato Brasileiro, na Arena Crefisa contra o Fluminense. Vou trazer aqui no final do vídeo uma possível escalação do Palmeiras, que eu não... uma possível escalação minha, na verdade, né? Que eu colocaria um time alternativo, né? Para o Palmeiras jogar as semifinais contra o São Paulo domingo, já com o time aí descansado. Certo? Mas no final do vídeo eu trago. Vamos lá. Vamos falar aqui de algumas negociações que o Palmeiras vai fazer aí, ó. Palmeiras tentará uma cartada por Fabinho no meio do ano. Fabinho volante. Palmeiras ainda não desistiu, né, pessoal? Tem algumas questões aí de salários acertados com o jogador. O Palmeiras já conversou com o staff. Ele não veio para o Palmeiras porque ele tem contrato ainda com o clube dele lá. E assim, ele tinha uma grana, uma bala para receber, né? E ele não ia abrir mão. E ele tá certo, né? E se o Palmeiras quisesse o jogador agora, teria que arcar aí com cerca de, não sei se são 5 ou 6 salários que ele tem a receber até o final do contrato. Que cada salário... Ele tem que receber, pelo visto, 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Aí é complicado, o Palmeiras não ia pagar esse valor pro jogador. E ele não quis diluir, né, na questão de tempo de contrato, nas luvas. E aí não deu certo, mas quando terminar o contrato ele já tiver recebido tudo, o Palmeiras volta às cargas aí no meio do ano, né, após Copa do Mundo. E vai finalizar essa contratação aí do Fabinho. A apuração seria bem... A apuração não, a operação seria bem semelhante ao que aconteceu com o Andrés Pereira, que não veio, né, em um primeiro momento e após alguns meses o clube voltou a tentar. O Palmeiras, quando quase conseguiu contratar o Andrés Pereira, estava na casa de 20, 22 milhões de euros. E quando o Palmeiras contratou, acho que depois de 6 meses, ele veio para o Palmeiras por, eu acho que foram 9 ou 10 milhões de euros, né? Quase a metade. E aí compensou, né? A princípio aí não, o Palmeiras não conseguiu fazer a contratação, mas depois aí pagou bem mais barato, aí cerca da metade do valor inicial. O Palmeiras já tem o planejamento definido para o meia Rômulo, conforme eu havia falado para vocês aqui. Ele está emprestado ao Novo Horizontino, mas assim que terminar o Campeonato Paulista, ele parece que é quando termina o empréstimo deles, ele retorna para o Palmeiras. E nem acho que o Abel nem vai aproveitar, ele já vai ser negociado, vai ser vendido. E tem alguns clubes, eu acho que algum clube da Série A que tá, eu não tenho ainda essa informação, acho que algum clube de Série A, mas eles querem empréstimo, né? O Palmeiras tem que vender logo o jogador, aproveitar o momento bom dele, né? E é um jogador que já está na casa dos 20, 25 anos, se eu não me engano. E precisa vender logo, né? Tanto é que a Europa, quando vem aqui, não quer jogador de 25 anos, já é jogador velho. Eles querem jogador de 18, 19, 20 anos já tem que estar praticamente um jogador pronto aí para poder já levar, né? O Alan jogou, o pessoal já, se ele não vender agora esse ano, o Palmeiras já pode tomar um prejuízo aí e o cavalo passar, né? Flaco Lopes também já é jogador, o Atlético de Madrid veio com uma proposta de 15 milhões de euros. Lamentável. A Leila nem ouviu. Seguinte, que mais aqui? A ideia do Verdão é negociar o atleta em definitivo. Foi o que eu falei pra vocês.
Não adianta ficar com o jogador aí emprestando, porque aí você toma prejuízo. E o clube já vem recebendo procuras de diversos times pelo meia. A chance de uma reintegração de Rômulo ao elenco do Palmeiras é muito pequena. O Abel não quer contar com esse jogador. E agora o Palmeiras tem outros jogadores ali que precisam de espaço, né? Tem o Paulinho retornando, Felipe Anderson. São jogadores muito melhores do que o Rômulo. Né? É um bom jogador o Rômulo. E para time pequeno, assim como o Novo Horizontino, ele se destaca bem. Agora, quando vai no time grande, a gente viu aí muitos jogadores aí, quando chega em time grande, se destaca bem aí no Campeonato Paulista. Aí um clube grande contrata. Aí quando chega, faz um ano, o cara não vai se adaptar, não aguenta pressão de torcida. Clube grande, com torcida grande, o jogador quando chega e não é acostumado, ele não joga, não consegue jogar. É simples assim. Palmeiras irá tentar contratar na janela do meio do ano os seguintes jogadores. Nino, porque agora ainda existe até terça-feira, dia 3, tem a possibilidade do Nino chegar no Palmeiras. Mas caso não acontecer, as conversas já estão avançadas, né? E o Zenit irá liberar o jogador em julho. Essa é a notícia aí. Que aí o Palmeiras não vai precisar se esforçar, não vai precisar fazer nada, que aí o Zenit já está liberando o jogador para julho. Mas o Palmeiras precisa amarrar direito para não vir outro clube e levar o jogador, né? O Fluminense está de olho. Quem mais? Fabinho, conforme eu havia falado também. O Palmeiras voltou a ter conversa com esse jogador e vai aguardar aí o meio do ano. E pasmem, Almada no Palmeiras no meio do ano. O Palmeiras vai intensificar essa contratação com o Almada, que voltou ao radar do Palmeiras novamente aqui com força máxima, mas para o meio do ano. Essa foi a conversa que o Anderson Barros teve com o staff do jogador e deixou alinhado ali para voltarem as conversas lá no meio do ano, no mês de julho aí, certo? Se eles quiserem, aquilo que eu falei, se eles quiserem o Flaco Lopes, 40 milhões de euros mais o Almada, aí o Palmeiras faz negócio, certo? E agora eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do jogo de amanhã, galera. E já vou adiantar que eu vou falar também do jogo do São Paulo, porque a pressão começou, galera. Anderson Barros, Leila, e não é só dos São Paulinos não. Tem programa esportivo aí que o pessoal já tá falando para terem cuidado com a arbitragem, que o Palmeiras vai ser favorecido, pros clubes, pro São Paulo ficar esperto, porque se o Klaus apitar, ele já tá eliminado. Vocês sabem de quem eu tô falando. Mas não é nem... A gente poderia falar que o jornalista é clubista, mas não é nem o time dele. Mas ele tá já fazendo pressão. Eles estão fazendo pressão para já tumultuar o ambiente em questão de arbitragem. Isso é muito ruim pro futebol, porque já estão falando de grama sintética, já estão dando entrevistas aí os jogadores do São Paulo falando que não é o ideal, que a grama sintética é ruim. O Lucas também já não sabe se vai jogar. Deu uma declaração esses dias aí, falando de gramado sintético. E assim, já estão querendo fazer pressão. Aquele jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro que não foi marcado um pênalti, que o Alan escorrega e derruba o Tapia. De lá pra cá o Palmeiras só teve um pênalti marcado, dois pênaltis. E aconteceram vários. De lá pra cá o Palmeiras foi prejudicado contra o Flamengo lá, que não foi marcado no final do Brasileiro. O Palmeiras era para ter sido campeão brasileiro. Mas devido àquele pênalti que não marcaram no Gustavo Gomes, pênalti claro do Jorginho, empurrou, só o juiz que não viu. Até o Steve Wonder viu aquele aquele empurrão do Jorginho, e o juizão não viu. Ouviu e não quis, né? Então, já estão fazendo pressão, e isso não é legal. Palmeiras tem que ficar atento com isso, porque eles não conseguem ganhar no futebol, na bola do Palmeiras, aí ficam indo por esses caminhos aí de falar de arbitragem, de falar de grama sintética. Choradeira do São Paulino até hoje não pararam. Enfim, vou trazer a minha escalação aqui para o jogo de amanhã contra o Fluminense. Eu colocaria aí, Abel, um time alternativo. Vamos lá. Goleiro: Carlos Miguel, Fux e Murilo. O Murilo, por quê? Eu vou explicar aqui por que eu colocaria o Murilo e não o Gustavo Gomes. O Murilo, ele
Ele voltou a jogar bem. Ele tá precisando de ritmo de jogo. E o Gomes tá jogando quase todos os jogos aí. E eu acho que ele deve ficar no banco para qualquer eventualidade ali ele entrar. Eu entraria com Carlos Miguel, Fux, Murilo, Jefité no lugar do Piquerez, o Giai na direita no lugar do Kelvin, Lucas Evangelista ali como camisa 5, Felipe Anderson jogando mais ali como um 8, ou no meio de campo ali, John Arias e o Sousa, Luigi e Flaco Lopes. Ou tiraria o Flaco Lopes e colocaria o Riquelme, né? Tem alguns garotos da base ali que o Palmeiras pode usar. E descansaria a cavalaria. Deixaria Marlon Freitas, Andrés Pereira. Por que eu colocaria o John Arias nesse time e não o Maurício? Porque o John Arias está chegando agora, ele está mais descansado e pode jogar esse jogo e for bem e jogar no domingo. E aí o Abel vai ter como tirar o Maurício, né? Porque o Alan não pode sair desse time, certo? Do time titular. E esse time alternativo que eu colocaria para amanhã contra o Fluminense é um excelente time. Felipe Anderson, John Arias, meio de campo com o Lucas Evangelista, o Sousa no ataque ele tá jogando muito bem, né? O Riquelme e colocaria o Luigi, pode ser também o Luigi, né? Enfim, é um bom time. E o Campeonato Brasileiro está começando agora e o Palmeiras tem uma decisão de semifinal de Campeonato Paulista e não deve poupar, né? Aliás, deve poupar e não deve ir com força máxima para o jogo de domingo. Tem que ir com força total para domingo. E amanhã mudar um pouco o time, certo? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. Eu vou deixar um recado aqui para os São Paulinos. Parem de chorar. Toda vez que vocês vão jogar com o Palmeiras, vocês ficam nessa de gramado sintético, que arbitragem. Assim não dá. Toda vez vocês tomam taca. É pau toda vez. Ah, mas dessa vez... Não. Tente ganhar do Palmeiras, jogando futebol, sem choradeira. E esse recado eu estendo para todos os outros comentaristas, clubistas aí que estão falando de arbitragem que se favoreceu o Palmeiras. Lamentável. Fico por aqui, galera. Avante palestra. É nóis.